Pois é, gente, é verdade que as categorias de base do Inter não vêm dando os resultados tão satisfatórios quanto a direção do clube esperava, tanto nas categorias de base quanto no elenco profissional. O Inter esperava mais, porém existem dois cases de sucesso nos bastidores do clube, de jogadores que vieram da África e que estão correspondendo e podem ser observados também pelo técnico Roger Machado futuramente. A gente vai falar um pouco desse sistema de captação que está sendo implementado nas categorias de base do Inter, uma atenção maior para o continente africano e também esses dois jogadores que vêm dando o que falar nos bastidores do clube. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo, tá certo? Bom, rapaziada, antes não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Se tu não tem registro ainda, tem o link no primeiro comentário fixado. Entra lá, faz o teu registro, dá uma olhada nas odds. Hoje tem seleção brasileira em campo e tem também outros jogos, Equador e Argentina, eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo. São muitos jogos divertidos para tu brincar e se divertir lá na KTO. Bom, gente, como eu falei aqui no início do vídeo, a gente sabe, os resultados das categorias de base do Inter não vêm sendo satisfatórios, não vem as categorias de base do Inter tendo bons resultados nas últimas temporadas, principalmente na formação de atletas, mas também no resultado esportivo dentro de campo. A gente viu o Inter terminou rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20 da última temporada. Porém, não existem só questões negativas nos bastidores da base do Inter. Tem alguns pontos positivos para a gente destacar aqui. Um deles é a captação de dois atletas que vêm correspondendo bem e que foram grandes apostas das categorias de base do Inter. São dois jogadores que hoje já estão no elenco sub-20, fizeram parte da campanha do Inter, é verdade que terminou rebaixado, mas são dois jogadores que vêm sendo muito elogiados nos bastidores do Internacional, perdão, e que vieram num sistema de captação diferente dos demais. Eu tô falando aqui de dois volantes ganeses que vieram para o Internacional em 2024 e que vem correspondendo, como eu disse, bem e vem repercutindo muito bem esses dois nomes nos bastidores do Internacional. Eu tô falando do Benjamin Arhin, jogador que é ganês, nascido em 2006, 29 de maio de 2006, hoje ele tem 19 anos, ele veio de Senia Beraku, em Gana, 1,68 m de altura, é um volante que foi o primeiro desses dois que eu vou citar aqui a vir de Gana para o Internacional como uma aposta. O Inter tem um sistema de captação pelo mundo todo, pelo Brasil e pelo mundo todo. Esse jogador foi visto lá no futebol de base de Gana, foi olhado com bons olhos, foi captado e veio para o Sub-20 do Inter no ano passado. O Benjamin, ele foi comprado pelo Internacional no ano passado, ele não está emprestado, ele pertence ao Internacional, tá? O outro jogador que eu tô falando é o Denis Marfo, que é outro ganês, também nascido em 2006, dia 28 de janeiro, já fez seus 19 anos, ele vem de Accra, na Gana, tem 10 centímetros a mais, né, 11 centímetros a mais que o Benjamin Arhin, é um volante de 1,79 m, não são dois volantes grandalhões, de muita altura, mas os dois têm muita imposição física, tá? Enquanto o Benjamin Arhin é um jogador de intensidade, velocidade no meio de campo, o Denis Marfo é um jogador de mais cadência, de ficar mais com a bola, de rodar o jogo. São dois jogadores com características não tão distantes, mas não são exatamente iguais. E nos bastidores, esses dois jogadores vêm tendo um destaque, tá? Eles vêm sendo muito elogiados, eles estão adaptados já a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, moram no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, tá? Na base, no centro de treinamento da base colorada, os dois moram ali, vêm fazendo aulas de português, estão se ambientando já desde o ano passado a língua aqui nossa brasileira, né, o português brasileiro. São dois jogadores que vêm tendo espaço na equipe sub-20 do Inter, principalmente o Benjamin Arhin, que foi titular em diversos momentos no sub-20 do Internacional, e são dois jogadores que vêm tendo apreço da base do Internacional desde que chegaram aqui
no ano passado. E o Inter destaca nos bastidores, quando a gente fala sobre esses dois nomes, justamente a parte de captação de atletas, né? Ter tido um olheiro lá em Gana que observou esses dois jogadores, gostou dos dois e indicou os dois. O Denis Marfo veio por empréstimo, né? Então o Inter vai ter que adquirir ele em definitivo. O Benjamin Arrim foi comprado de primeira já pelo Internacional e é titular em relação ao Denis Marfo, né? Mas a gente sabe que existe muita crítica, muita cobrança em relação ao trabalho das categorias de base do Internacional, mas esse ponto é muito elogiado nos bastidores. Enquanto tem muitas questões sendo criticadas, esse ponto em si do garimpo que o Inter tem feito para as categorias de base é elogiado, por mais que tenha caído em relação ao número de olheiros. O Inter tinha 10 olheiros até o início desse ano espalhados por Brasil e mundo, mas o Inter teve que fazer um corte no seu orçamento, se reduziu o número de olheiros de 10 para 6 nomes que observam o campeonato, seja em loco ou de casa, no Brasil e no mundo todo, e esse garimpo trouxe esses dois meninos jovens, inclusive o Inter quer e diz nos bastidores que quer fazer mais esse tipo de movimento, por quê? A gente sabe, o Inter é um clube muito endividado, com mais de 850 milhões de reais em dívidas. Ano que vem deve bater, no final desse ano, início do ano que vem, 1 bilhão em dívidas. Então, o que tu precisa fazer? Receita nova, seja por venda de atletas ou outras questões. Para tu ter venda de atletas, geralmente são atletas que vêm da base. Se a tua base não está formando, como o Inter tem tido dificuldade na formação de grandes nomes que sejam vendidos por valores astronômicos, o Inter geralmente bate a meta de vendas, tá? Mas eu digo, jogadores da base, como por exemplo o Palmeiras, o Fluminense, vem fazendo nos últimos anos, formando por ano 3, 4 nomes e depois são vendidos por milhões de reais. Não, o Inter tem conseguido boas vendas, mas não tem formado tanto para isso, tá? Essa é a grande realidade. Eu digo de formar jogadores mesmo de qualidade, que depois viram destaques em outros lugares. Talvez o último nome tenha sido o Johnny. Aí o Gabriel Carvalho veio como grande possibilidade, não performando profissional, foi vendido para a Arábia Saudita, por um bom valor, é verdade. Agora tem o Ricardo Matias, tem o Gustavo Prato, que gera muitas dúvidas. Então, faltam esses nomes, né? O que tu tem que fazer? Captar jogador. Captar jogador para tua base, para lapidar ele, chegar no profissional e ser vendido por um bom valor. Só que para isso também tem competição de mercado. A gente sabe que hoje até o mercado de categorias de base está inflacionado, envolve dinheiro. Então o Inter tem que ser criativo e achar esses jogadores onde outros clubes não vão achar. E é o que o Inter está tentando fazer com esses dois ganeses que vieram para a base colorada. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado à noite aqui no canal, tá?